todo mundo que vai operar tem expectativas, né? Aí eu quero que, como você ainda não operou e pretende operar, quais são suas expectativas para o pós-operatório? E a partir das expectativas dela, eu quero que você me diga se eram suas expectativas também e o que é que mudou, o que você acha que mudou para melhor e se existe algum ponto negativo. Vamos lá? Tá, vamos lá. Na minha casa, a gente sempre teve essa visão do meu marido de não optar por cirurgia. Sempre escolher a dieta, né? Quando eu comecei a passar de 80 quilos, eu já comecei a cogitar a bariátrica, né? Já comecei a amadurecer na minha cabeça isso e já comecei, inclusive, as sessões com a minha psicóloga voltada toda para esse lado. De realmente preparo, né? entender que eu queria passar por esse processo, certo? E ao meu redor tenho vários pacientes que são bariátricos. Eu tenho a minha cunhada, tenho 2 amigas próximas, tenho outras clientes, inclusive, que na época de operarem, eu fui a rede de apoio. De ser a primeira pessoa que soube, a pessoa que apoiou. Teve delas que eu fui a única pessoa que sabia. Depois a gente quer saber a rede de apoio. Sim. E elas foram lá fazer. Ela vai falar naturalmente. Então, eu tive esse contato. Não é algo novo pra mim. Então, eu acompanhei o pós de cada uma delas. Eu fui vendo como é que elas estavam, a questão de expectativas, como elas estão hoje. Tem delas que estão já há 6 anos de pós-operatório. Você estão aí maravilhosas, sim. sim. Vivencio o processo há algum tempo. Então, desde então, eu tomei a decisão. Eu falei, se eu não conseguir controlar, eu vou realmente tomar a decisão de agendar. Então, quando o ano virou, eu falei, vou deixar já agendado, porque eu quero já iniciar o ano tendo essa expectativa de fazer a bariátrica. E aí, sobre a questão do que eu alimento, né? Que seja a cirurgia. O que eu quero realmente é parar um pouco de colocar a expectativa naquilo que vai demorar, de ser um processo demorado, que é uma dieta, de ter que seguir aquilo, né? Eu realmente sei que vou lá, vou fazer, e durante aquele período eu vou entrar em algo chamado disciplina, que é algo que eu tenho muito. Perfeito. Então, assim, como eu tenho muita autorresponsabilidade, eu sei que se eu escolhesse e optasse pela dieta, iria dar muito certo, mas eu não estou com um psicológico para poder parar esse tempo e acompanhar esse processo. Porque durante esse processo eu sei que eu posso ter algumas crises de ansiedade, eu posso ter várias coisas e dar uma Precisa recaída. daquela ajuda a mais. Né? Nesse sentido. E aqui eu sei que existe um protocolo a cumprir. Sim. Se eu não cumprir o protocolo, é a minha vida que está em jogo. E eu tenho uma família, eu tenho um filho. Então, eu sei que eu vou cumprir tudo muito certinho. Então, vai dar muito certo. Antes só da Naira falar, eu queria só te dizer uma coisa. Com relação a isso que você está falando, é extremamente importante. Existe um protocolo a ser seguido realmente depois. E que a gente sempre bate nessa tecla, a gente insiste para os pacientes, tem que fazer direitinho, você tem que seguir tantos dias disso, tantos dias daquilo. Continuar acompanhamento nutricional, continuar acompanhamento psicológico e tal. Beleza. Só que eu acho que uma das coisas que mais ajuda, apesar de você dizer que não tem problema com autoestima e tudo, mas isso vai melhorar ainda mais sua autoestima, é você ver o progresso que você vai ter de uma forma mais rápida, como você falou. Por você ser agitado, ter essa rotina. Então você vai sentir isso vai melhorar ainda mais. E isso te engaja ainda mais a continuar. Sim, entendeu? Com certeza. E a seguir e tudo. Mas precisa ser muito criterioso com relação a isso no pós-operatório. E é interessante, Maurício, ela falar tudo isso e depois ela falar que ela sabe que exige disciplina, né? Não é, ela tá muito consciente o quê? Ela não quer fazer aquela dieta para perder 50 quilos, mas ela sabe que com a bariátrica ela vai ter que ter uma disciplina para ela perder esses quilos. É porque o caminho é muito mais longo, né, cara? Exatamente. E aí, Naya? E é essa a palavra, gente. Essa é a palavra-chave, disciplina. Em tudo na vida, né? Gente, olha, ela falando sobre expectativa, né? Do que ela tá esperando. Eu, pós-bariátrica, digo pra vocês, é isso. Só dá certo se você tiver disciplina. E é um processo muito massa, porque assim, agora eu não preciso, deixar de comer. Agora eu não preciso passar fome, eu não preciso só ir pra dieta da maçã, ou só pra... Do can, só comer só proteína. Eu posso comer uma comida normal, claro, depois de ter passado todas as fases, né? Mas uma quantidade bem menor.
E aí eu conversando com uma amiga minha, né? Tipo assim, o que que o nutricionista fala? Você colocou uma comida, comece pela proteína e vá comendo, né? Sim. E aí se você começou a comer, encheu, saciou, pare. Não força, né? Não força. Aí eu conversando com uma amiga minha, né? E ela disse, mas Naira, é isso que a gente deveria fazer. É isso que todo mundo deveria fazer. O problema tá já exatamente aí. Porque as pessoas, na hora que estão saciadas, elas não param. A gente para, quem fez a bariátrica, porque não consegue comer mais. Fica com aquela sensação de cheio. As pessoas que não fazem, as pessoas que não passaram por esse processo, elas ficam forçando. E esse forçar que dá o problema. Só que assim, aí é onde chega a disciplina, onde está a disciplina. Porque se eu também não tiver disciplina e eu não tiver a consciência de dizer assim, não, tá bom, daqui a pouco o meu estômago volta pro tamanho normal. Então a disciplina é a chave de tudo. E assim, as outras, o acompanhamento médico com o psicólogo e com o nutricionista, ele é essencial, porque assim... Parece até que ela viu os outros episódios, né? Viu, com certeza. Não todos. É, que a gente... Não todos, não, pode continuar. Mas eu falo mais por experiência própria mesmo. Porque assim, eu faço acompanhamento todo mês com a nutricionista. E todo mês ela fica dizendo assim, o que tem que... Tem quanto tempo na área que tu faz esse acompanhamento com a Nutri? Que eu faço mesmo, Direto. mensal, direto. Eu tô fazendo desde março. Direto, assim, sem faltar, um mês. Uma coisa é eu e o Maurício falar. Olhar pra câmera e falar. Não pode largar o nutricionista, não pode largar o psicólogo. Outra Não. coisa é você falar. E eu vou já dizer... É muito mais impactante vocês terem lugar de fala pra falar. E eu vou dizer pra vocês porque esses dois são essenciais. Primeiro, porque o nutricionista, ele vai te dizer, dentro da... A minha rotina, ela é muito agitada. Tipo assim, eu faço um evento que eu chego 2 horas da madrugada. E aí eu vou pra um evento que, tipo, tem tudo de comida. Que tá livre, eu tenho livre acesso para comer tudo Bolo que você docinho quiser. toda Bolo, hora. docinho, inclusive para levar para casa, tudo. A marmita já fica preparada, A né? marmita já tá preparada. Então aí é onde é que chega a disciplina e o acompanhamento com o nutricionista, saber o que eu posso comer. O que eu posso comer e quais são os horários dentro da minha rotina. Porque às vezes, eu tenho alguns amigos que falam assim, ô Naira, me dá a tua dieta aí. Tu foi lá no nutricionista, tá perdendo peso, me dá aí pra eu ver como que é. Só que assim... Dieta individualizada. É individualizada, porque assim, a minha rotina é totalmente diferente. É porque todo mundo quer o caminho mais fácil, né? E também eu faço biopedância todo mês. Isso, existe meta calórica, tem tudo Exatamente. E aí eu vou ver o que eu preciso, onde é que eu tô ganhando. Só pra vocês terem uma noção... O que você gosta e você aceita não é a mesma coisa que a pessoa gosta e aceita. E Não só pra adianta. vocês terem uma noção, nos primeiros meses, eu tava um pouco frustrada, porque eu disse assim, eu via, tipo, tinha uma pessoa que fez uma cirurgia que tinha perdido mais de 20 quilos. Eu disse, cara, eu não tô perdendo 20 quilos. E como eu tava muito inchada, eu não tinha feito o acompanhamento com 30 dias, né? Fiz com 60. E quando eu fui na nutricionista, fui muito desanimada. Eu disse, eu não tô perdendo, eu tô olhando lá. Fiz a bariátrica, tá todo mundo perdendo um peso muito mais. Quando ela fez a minha biopedância, gente, eu tinha ganho. Falei até pro doutor, eu tive um ganho elevado de massa magra superior ao desejado pros os primeiros meses. Mas por quê? Porque desde o primeiro dia que foi permitido o consumo, eu já comecei a tomar whey, que foi o que o doutor recomendou. E todo mundo dizendo, tu já vai tomar whey? Tu nem... Gente, as pessoas opinam muito. É, demais. Muito. A galera se mete muito. E assim, Eu já corto logo. o seu metabolismo pra ganhar músculo é diferente do Camilo, As pessoas diferente do da opinam André, muito. Aí eu disse, entendeu? cara, eu tô seguindo o que o meu difícil, médico... velho. Eu tô seguindo o que o meu As médico pessoas de fora- fala. Mas isso é essa luta ela é aí, muito... cara. É uma luta diária. A gente sempre... É o nosso dia a dia. É nosso dia a dia. A gente tem- E aí, assim... A gente precisa passar isso pro paciente não tirar conclusões erradas, né? E aí eu tive um ganho muito bom de massa magra. E aí eu fui entender. Tive massa magra, perdida em medidas, né? E eu fiquei, assim, chocada com o resultado. Porque, assim, o número realmente não tinha sido 20 quilos. Mas é porque como... o peso não é tudo, né?
Mas quando você foi lá para quando eu fui lá para biopedância, o resultado foi muito bom. Aí deu uma tranquilizada, eu disse, ai, tô fazendo, tá dando certo, porque você fica um pouco impressionada. E aí vem também a questão do psicólogo, porque assim, você não deixa de ser ansiosa. Eu sempre digo assim, você faz a cirurgia, mas a sua cabeça tá aqui, continua do mesmo jeito. Então assim, o psicólogo, ele é essencial. Eu faço chuva, faço sol, eu não largo as minhas terapias semanal, porque são muitos os problemas do dia a dia e às vezes a gente não tá bem e a gente quer descontar sempre na comida. E mesmo que a gente saiba que não pode comer, a gente quer comer, sabe? Fica uma pressão muito grande na nossa cabeça de tipo assim, de querer fazer. Você quer fazer o certo, mas ao mesmo tempo, às vezes, você tá muito ansioso, não tá bem. Então, o psicólogo, ele entra aí pra te dar uma tranquilizada. Te botar no eixo, te colocar no eixo. Olha como é importante. Há 30 anos atrás, Teresina era outra cidade, né? Tô só dando um exemplo para vocês e para os espectadores. Era outra cidade. Não tinha McDonald's, quase não tinha fast food por aqui, né, e tal. Assim, aí você tá num trabalho, você tem 3 ensaios para fazer. E você tem 20 minutos entre um ensaio e outro. Você tá com fome. Você não preparou sua marmita com uma coisa mais saudável ali. Então, aí você não vai ficar com fome, você precisa comer. Tô falando assim, se você não tivesse operado. Aí é muito mais rápido e muito mais fácil você passar num café ali, pegar um salgado, passar no McDonald's, comprar um sanduíche, come dentro do carro. Muito mais rápido, mas não é saudável, entendeu? E é isso que acontece no dia a dia. E a tendência é só piorar, entendeu? E principalmente pra mim, que, por exemplo, eu passo o dia todo. Eu fotografo durante o dia no estúdio, à tarde estou em evento, às vezes à noite estou em evento. Então é muito mais fácil parar, pedir, só pegar do Pra que... André, Eu, na minha casa, tenho um estoque exato, enorme. tá entre uma reunião e outra com o gestor lá, empresarial, entendeu? Ela liga pro marido, traz aí um sanduíche pra mim. E o pior, o nosso funciona na madrugada, que é o horário dos ataques, né? Então, cansei da madrugada. Amor, por favor, manda o motoboy deixar aqui. Pronto. Cansei de fazer isso. Então é isso que a gente está falando. Né? É isso que a gente está falando. E a reeducação alimentar através do psicólogo e através do nutricionista e através da cirurgia é importante por isso. Eu costumo dizer. É aí que E na realidade é uma escolha muito consciente, sabe? Porque eu sempre sou assim, eu tenho uma rede de apoio de profissionais, né? Psicólogo há 6 anos, a rede da estética, todo mundo. E eu faço, como eu falei, mais uma vez, nunca é pensando assim, realmente, só na estética. Mas eu volto realmente todo mundo para o objetivo que eu quero. Vamos supor, eu disse, olha, gente, o objetivo agora é a maternidade. Então todo mundo voltou a olhar para a maternidade. Eu disse, gente, cansei agora, não é mais isso. Agora o objetivo é a bariátrica. Todo mundo voltou a olhar para a bariátrica. Então, chegar e dizer que eu quero fazer é uma decisão. Não é porque eu acordei com vontade ou porque eu vi o fulano fazer, mas porque eu amadureci a ideia e realmente fui entender como funciona para fazer. E a Naira, de estar aqui perto, de acompanhar esse pós-recente, foi o que realmente me fez mais ainda querer fazer. Eu acabei de lembrar de 2 clichês aqui, de postagens sobre bariátrica. A bariátrica não é o caminho mais fácil. De jeito nenhum, porque existe disciplina do mesmo jeito. Não é o caminho mais fácil, exatamente. Você passa por Primeiro você passa por um preparatório, que querendo ou não gera algum grau de ansiedade. Segundo, você passa por um procedimento cirúrgico, que hoje em dia, se duvidar, é o menor dos problemas, né? Eu acho que também é o menor dos problemas. Sem dúvidas. Porque é uma cirurgia cada vez mais rápida, as técnicas estão sendo cada vez mais dominadas pelos cirurgiões, pelas equipes. E o material melhor evoluiu e baixíssima taxa de complicação. Talvez o mais difícil seja realmente a reeducação alimentar depois. Eu costumo dizer que é como você recomeçar a caminhar. Sabe? É começar tudo de novo. É começar realmente do zero. É você aprender a entender quais são os seus horários. A aprender a entender... Gente, quando eu penso assim... Eu fiz uma cirurgia que eu tirei um pedaço do meu estômago. Então, assim... Quando eu penso nisso tudo e quando eu penso no objetivo que eu quero... Eu digo assim, cara, eu quero ver um 6 lá na balança.
Preciso fazer valer, né? Eu preciso fazer valer, sabe? Então, assim, isso tudo me motiva muito a me organizar. E é engraçado porque antes era muito mais fácil eu passar e só comprar. Hoje em dia, a mente da gente já começa a ter uma consciência diferente. Você começa a se reeducar. Eu já saio já pensando no lanche, pensando que horas que eu vou voltar, pensando no que eu vou comer na volta. E até nas festinhas também, eu já penso, isso não me pertence mais. Quando um paciente passa comigo e fala assim, doutor, eu vou comer muito menos, eu vou sentir falta, eu vou sofrer, eu gosto muito de comer. Eu falo Não assim, sofre. você não tá preparado ainda. Exatamente. É justamente isso que eu tava pensando. Eu falei assim, gente, eu já não tenho esse problema dela, assim, de falar, eu vou aprender a comer. Porque hoje, eu sei fazer as escolhas corretas, né? Só que, como eu falei, eu decidi não fazer aqui agora, porque exige todo um processo que vai demorar. Então, eu realmente optei por ser algo rápido. É como você falou, não é o caminho mais fácil, mas é algo mais rápido. Então, eu optei por ir por um lugar mais rápido, mas sabendo que eu vou ter que continuar toda a minha rotina. Aí, a psicóloga, olha a importância, já que você quer, vamos começar um diário alimentar. Então, eu já iniciei meu diário alimentar pra gente investigar os comportamentos, pra gente ver onde é que eu tô errando, o que é que eu tô vendo à noite. Eu passo o dia inteiro maravilhosa, que eu já consegui vencer isso, porque o meu pior horário era de manhã, que eu ia fazer as compras. Então, eu via tudo maravilhoso, meu caminho, McDonald's. Todo dia eu passava e comprava um milkshake, sério. Todo dia eu passava, entrava, comprava um milkshake e fazia parte da minha rotina. Então, todos os dias eu tomava, de manhã cedo, por volta de 10h30, um milkshake. E hoje já não passo mais, eu mudei a rota. Não passo mais na porta do McDonald's. Então, eu já fui ajustando várias coisas na minha rotina para que eu tivesse diminuindo os focos do problema. Aí, agora a gente tá com a questão da noite, né? Que quando eu chego à noite, aí eu começo a gerar uma ansiedade maior para querer comer. Aí a gente botou atendimentos noturnos. Porque atendimentos noturnos eu fico ocupada e já encerro na hora de dormir. Perfeito. Entendeu? Então Olha a gente aí. está sempre buscando ferramentas para poder otimizar isso. E você só consegue disso com o psicólogo. Se não tiver esse acompanhamento, nem adianta. Aí a gente interessante, não está cara. preparado.